produtividade é considerada como um dos fatores mais importantes para se alcançar o sucesso como empresa. E um dos fatores que afetam a produtividade e o desempenho do trabalho são os problemas financeiros dos colaboradores. Embora a produtividade tenha muito a ver com conhecimento, experiência e estabelecimento de metas, ela também pode ser comprometida por diferentes fatores. Afinal, o estresse financeiro tem um impacto significativo sobre os funcionários no trabalho e, como resultado, pode levar a uma diminuição da produtividade, prejudicar a incapacidade de resolver problemas e o humor ou irritabilidade pela perda do sono pode dificultar a colaboração e a comunicação efetiva dos funcionários. O funcionário pode perder muito tempo que deveria ser útil em seu trabalho pensando em seus problemas, sejam eles financeiros ou pessoais. E como resultado disso, perde o foco nas tarefas que está exercendo. Saber como controlar a vida financeira e lidar com as possibilidades, dívidas, parcelas e oportunidades é muito importante. Promove a responsabilidade e auxilia com que as pessoas tenham consciência de seus ganhos e de formas de crescer financeiramente. Afinal, o sucesso de uma empresa depende não só da gestão, mas também dos colaboradores, e o foco é primordial para esse desenvolvimento. E eu pergunto como que está a sua produtividade, seja você um colaborador ou um empreendedor. Obviamente que o resultado final vai depender muito da produtividade, da qualidade dela. E quem sabe você tem tido dificuldades nesse sentido. Você não está conseguindo produzir como gostaria. Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus desta manhã de terça-feira. Vamos ficar juntos alguns minutos e você vai entender o que fazer para vencer as suas batalhas profissionais. Inclusive, a nossa central de atendimento espiritual está à sua disposição. Você que percebe os seus caminhos trancados, travados, amarrados, você pode entrar em contato aí com esses números que surgem aí no seu vídeo. A nossa central está pronta para lhe atender. Você pode ligar, pode mandar um WhatsApp, áudio, texto, o número está aí. Nossa plataforma na internet, pastoronline.com, também à disposição, não só agora, mas 24 horas por dia. E com certeza, com imenso prazer, vamos ajudá-lo, tá certo? E por falar nisso, daqui a pouquinho vamos ter um momento da oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Não é isso, Bispo? Olá, pastor, verdade, nós estamos aqui já prontos para a intercessão ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, para que abençoe você que está nos assistindo, está sofrendo, gemendo, precisa de oração. Prepare o seu copo com água, vamos orar junto, Deus vai te abençoar até o momento da oração. Muito obrigado, Bispo. Daqui a pouquinho a oração, então, você é o nosso convidado a participar. Vamos aqui a uma mensagem de texto que alguém que nos acompanha, que está assistindo o programa, enviou, diz assim: estou com a minha vida toda destruída no lado sentimental, espiritual e financeiro. Então cita aí 3 áreas. Estou endividado, devendo agiotas, com pensão atrasada, em uma depressão tão profunda que não consigo sair de casa ou sequer ver outras pessoas. Tudo isso começou depois que uma pessoa disse que eu não seria nada na vida, tá aqui até entre aspas, né? Existe alguma solução para isso? Claro que existe, meu amigo. Primeiro, você tem que entender a raiz disso. Você sabe que quando uma pessoa não está forte espiritualmente, não está buscando a Deus como deveria, pragas acabam pegando, invejas acabam entrando. Pode voltar o texto aqui na tela. Eu quero frisar, por exemplo, aqui, você cita aqui, né? Olha, sentimental, espiritual e financeiro. E no final, uma frase que disseram a seu respeito: não seria nada na vida. Quer dizer, não será nada na vida, né? A pessoa deve ter dito isso no momento. Quando a sua vida espiritual não está de acordo, não está fortalecida, acaba afetando as demais áreas. Por isso os problemas na área sentimental e financeira. Ou seja, se a porta da sua vida está vulnerável, aberta para a entrada do mal, ele vai entrar de alguma maneira. E quando ele entra, ele acaba atingindo área por área. Você tem que entender que você precisa buscar a Deus, fazer uma aliança com Deus, um pacto com Deus, para você sair dessa situação que você se encontra. E a reunião de segunda-feira, ela é fundamental para isso. Nós temos a corrente da prosperidade com Deus, onde orações são fortes, são feitas de forma forte para arrancar o mal, a inveja, o olho grande, as pragas que entraram na sua vida econômica, e também determinamos a proteção de Deus
e, claro, através da palestra para o sucesso, a direção de como vencer tudo isso. Você citou ali a depressão. A depressão é a ausência da presença de Deus, por isso há um vazio na sua alma. Você precisa buscar a Deus. Mudando por dentro, os seus caminhos por fora serão consequência disso, mudarão também. Na próxima segunda-feira, agora, teremos mais um clamor para a queda das muralhas que estão entre você e o avanço da sua vida. Mais um clamor neste final de ano. E você pode estar às 7, 10, meio-dia, 15, 18 e 19h30. 6 horários nessa próxima segunda, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Una-se às centenas de pessoas que têm estado conosco. E para mais endereços, o site é universal.org/localizar. Tá bom? Vamos agora a alguns de muitos testemunhos que têm acontecido todas as segundas-feiras. Vamos ver agora o Carlos e em seguida a Flávia. Qual o nome do senhor? Carlos. Seu Carlos, qual a vitória aqui no pacto? Que muralha que caiu? Então, pastor, quando eu cheguei aqui no pacto, na igreja, eu cheguei humilhado, com o espírito abatido. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande por conta da minha criação, porque eu venho de uma família muito pobre mesmo. E isso me incomodava muito. Eu achava que eu nunca ia vencer na minha vida. Quando eu passava por um restaurante, que eu via as pessoas ali se alimentando bem, eu ficava revoltado, porque eu não me via naquela condição. Não se enxergava capaz de tomar posse? Não, de forma nenhuma. Quer dizer, o seu espírito era um espírito para baixo, era um espírito que não cria em si mesmo, era um espírito desanimado, tudo isso? Exatamente isso aí. E esse espírito mudou? Totalmente. Depois que eu conheci esse Deus, entrou justamente esse espírito que tinha dentro de Caleb. Essa força, essa vontade de vencer. E acreditava em mim. Porque no passado, quando eu recebia meu salário, se tinha uma coisa que me envergonhava, era ir para o supermercado. Porque tinha aqui com aquela listinha, com a calculadora, fazendo o cálculo para você não passar aquele valor. Chegava no supermercado, você tinha que devolver alguns itens, porque o valor não dava para você comprar. E isso aí me deixava muito revoltado. E quando eu cheguei na igreja, e tudo isso mudou. Porque eu trouxe para dentro de mim esse espírito, essa força, essa determinação. Então, a partir daí, quando eu comecei no pacto, eu determinei, eu preciso mudar isso dentro de mim. A mudança, primeiro, ela aconteceu dentro de mim, para depois acontecer fora. Foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa melhor. Hoje eu trabalho numa multinacional que trabalha para a Petrobras, então eu tenho um salário muito, mas muito abençoado. Depois da pandemia, agora, quando muita gente estava perdendo muita coisa e vendendo, eu acabei adquirindo uma casa num condomínio fechado de luxo. Esse carro aí a gente comprou agora, tem uns 3 meses atrás. Recentemente? Recentemente, 3 meses atrás. Quer dizer, quando se firma um pacto com Deus, se recebe a direção do altar da palavra de Deus, o espírito da fé, junto, claro, com a direção do Espírito Santo, a coisa dá certo. Sem dúvida nenhuma. É só crer, viver essa palavra e ir em frente, porque Deus tem tudo para fazer. Agora, o mais importante, nada disso vale nada se não tiver dentro de mim o Espírito que tem hoje, que é o Espírito de Deus. É a maior riqueza. É a maior riqueza paz, que eu tenho. Alegria. Hoje eu durmo, eu posso ter paz. Amém. Porque, graças a Deus, tem dentro de mim o maior tesouro. Firme no pacto? Sempre. Para ou continua no pacto? Continuando sempre, Amém. em nome de Jesus. Deus abençoe mais, bem forte para o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Dona Flávia, qual foi a vitória da senhora? Pastor, eu tinha abrido um negócio, eu e meu esposo, na Armação do Pano do Sul. Estava tudo prontinho para a gente começar a trabalhar, só que o dono deu para trás. Ele mandou demolir tudo, a gente perdeu tudo que a gente tinha investido ali. E daí eu falei para o meu esposo, e agora? O que a gente vai fazer? E daí eu entrei na justiça, saiu a causa na justiça, e a gente não esperava, né? Saiu a causa na justiça, a gente recebeu o valor acima do que a gente tinha gasto. No segundo dia, a gente recebeu o valor e eu vim aqui cumprir meu voto com Deus. Quer dizer, uma causa travada de 6 anos saiu e aí o valor até maior do que a senhora imaginava. Sim, senhor, e a gente não esperava, pastor. Mas Deus foi fiel, com a aliança no pacto. Amém, graças a Deus. Deus abençoe mais. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer.
Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Você pode ser a próxima pessoa a testemunhar como o Carlos e a Flávia, só depende de você. Essa vergonha, essa situação de amarração, certamente hão de ter um fim se você se aliar a Deus, firmar com Ele um pacto. Vergonha. Uma das sensações mais terríveis que alguém pode experimentar. Você trabalhou a vida inteira e até hoje não mora no que é seu. Apesar do seu esforço diário, te faltam recursos para comer, vestir e até para se locomover. Lazer com a família é algo distante de se imaginar, porque sempre você se depara com o mesmo cenário: a falta de dinheiro. Se você está sendo envergonhado e deseja reverter este quadro, venha nesta segunda-feira para dar um basta em todas as humilhações e para que haja multiplicação e prosperidade na maior vigília de prosperidade do mundo. Organize-se para essa próxima segunda-feira. Sim, estou falando com certa antecedência para que você se programe, para que você realmente faça tempo e busque a Deus. O mundo não vai parar de girar, não. É você que tem que fazer tempo e, claro, priorizar a sua vida com Deus. De repente você é uma pessoa muito guerreira para trabalhar. Óbvio, isso é certo, isso não está errado, não. Mas espiritualmente você está deixando a desejar. Você conta muito com a força do braço e quando isso acontece, você fica vulnerável aos ataques do mal. Assim estava a Ingrid, hein? A Ingrid tinha um vazio de Deus. Corria atrás dos seus sonhos, objetivos, não alcançava nada, a coisa não ia para frente, não lograva bom êxito, até que ela entendeu que ela tinha que colocar Deus acima, Deus à frente de tudo. Acompanhe. Busquei ter dinheiro, independência, empoderamento, mas na mesma proporção que eu tive, eu não fui feliz. Os meus pais se separaram mais ou menos na minha pré-adolescência e a partir daquele momento, por ver as brigas, ver como aconteceu a situação, minha mãe continuou morando em casa por falta de questão financeira mesmo, eu coloquei dentro de mim que eu nunca ia depender de um homem. Conquistei meu primeiro carro, cheguei a conquistar o primeiro apartamento e dentro um vazio. Sempre tentando preencher com viagens, preencher com relacionamentos. Então, aquele empoderamento todo, aquela mulher empoderada que eu demonstrava para as pessoas, na verdade não era nada daquilo. Como meu Deus, era o meu dinheiro, era dar certo, ter sucesso profissional para ter dinheiro, eu não me importava muito. Apesar de perceber que tinha algo muito errado, eu focava ainda no dinheiro. Chegou um momento que eu comecei a ter problema financeiro. E justamente nesse momento, para mim, eu perdi o chão. Porque como era a minha meta de vida, eu vi que a única solução para mim era tirar a minha própria vida ali. E eu tinha uma arma em casa, porque eu tinha sofrido uma agressão em trânsito. Pensei em apertar o gatilho, mas eu não tive coragem. Eu falei, bom, aqui eu não vou ter coragem, então eu vou para a sacada. Eu morava no 10º andar. Coloquei as mãos, olhei para baixo, que era realmente muito alto. E pensei, bom, se eu me jogar daqui,
acabou. Não tinha como sobreviver. Porque a minha preocupação era não acabar ali. Eu lembrei da minha mãe, que estava passando por uma depressão profunda. E eu era a única filha solteira, então eu era a única filha que constantemente visitava ela. E eu resolvi adiar aquele plano de tirar minha vida ali. Eu já virava a noite pelo dia, nessa fase eu já não conseguia mais dormir, então não tinha ânimo para trabalhar. E a TV ligada. Estava passando uma história. E era a minha história. Foi tão incrível que eu falei, gente, mas é muito estranho. Essa pessoa tá falando o que eu penso. Poxa, decidindo acabar com a minha vida por causa daquilo. Eu tinha tudo, mas eu não era feliz. E aquilo me chamou muita atenção. No final, eles fizeram um convite. Venha você participar também de uma reunião. Quando eu ouvi na Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, não. Lá não. A gente ouvia falar, né, viu matérias, ouvia falar muita coisa. Para mim, era o lugar onde existiam pessoas que só queriam o meu dinheiro. E como o meu Deus era o meu dinheiro, eu não podia ir ali. Acordei no outro dia e comentei com uma pessoa que eu tinha visto um testemunho. Mas aí a pessoa falou assim, Ingrid, é uma igreja. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Com todo preconceito, cheguei no estacionamento da igreja, já tinha uma pessoa falando, seja bem-vinda, senhora. E eu, muito orgulhosa, perguntei, paga estacionamento? Porque eu achava que pagava até para entrar. E ele falou, não, senhora, seja bem-vinda, pode seguir em frente. A partir dali eu comecei a frequentar as reuniões. E aí um dia uma pessoa dentro da reunião, dentro da igreja, falou para mim assim, ô Ingrid, que dias você vem na igreja? E eu falei o dia que eu ia, a pessoa falou, mas você está buscando só a bênção. Você não está buscando o abençoador. Me despertou para algo que eu tinha aprendido lá na infância. Eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Aí começou a minha jornada. A jornada com foco em conhecer a Deus. Vida financeira? Depois eu vejo. Vida sentimental? Não quero agora. Não quero agora, porque eu aprendi que se eu não tivesse a direção de Deus, do Espírito Santo, eu ia errar de novo. Eu decidi casar com Deus antes de querer casar com qualquer outra pessoa. Quando eu tive contato com a palavra de Deus e entendi que eu tinha a oportunidade de nascer de novo, de nascer de Deus. Poxa, eu falei, é isso que eu quero. É esquecer aquela pessoa, todo aquele passado, todo aquele sofrimento, porque eu sofria. E ter a oportunidade de imaginar, poxa, eu vou ter uma vida nova, é uma Ingrid nova, eu vou nascer de Deus. Num domingo pela manhã, numa reunião, eu tive a minha experiência com Deus, o meu batismo com o Espírito Santo. E aí eu soube o que realmente é ser feliz. O próprio Deus descendo e falando comigo. Uma coisa que antes para mim era inimaginável. Você ter ele falando, filha, eu sou contigo, que eu sou filha dele. Depois de ter passado por uma separação dos meus pais, que meu pai não teve a oportunidade de ser tão carinhoso, amoroso comigo. Acabou o vazio, acabou a dor, aquela dor de uma vida. Deus existe e ele não existe lá em cima, ele existe para morar em nós. Isso é a maior riqueza, isso não tem dinheiro, isso não tem realização financeira, profissional, sentimental, nada que se compare à presença de Deus. Deus, ele completou área por área, item por item da minha vida. Aquela pessoa que era tão empoderada, que achava que a opinião tinha que prevalecer, hoje o que eu não quero é isso, que prevaleça a vontade de Deus. Deus completou a obra familiar, profissional, em decorrência ao financeiro, e também até a família, que minha mãe, com a minha vinda, veio, curou-se da depressão, casou de novo com meu pai. Deus não deve nada a ninguém. Deus completou tudo,
mas eu sempre falo que, para mim, tudo isso é uma bênção, é importante. Mas o mais importante, o meu maior tesouro, a minha maior riqueza é ter o Espírito Santo. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Muito obrigado à nossa repórter, obrigado também à Ingrid. Mudança total e completa. Segundo agora, então, organize-se, procure a Universal mais próxima da sua casa. O site é universal.org/localizar. Digite aí no seu navegador este site e encontre o endereço mais próximo. Você que nos acompanha em Florianópolis, Grande Florianópolis, querendo estar conosco, nós temos a Catedral da Fé no centro da ilha, na Avenida Mauro Ramos, 1310, em 6 horários nessa próxima segunda. Traga por escrito as muralhas que você precisa vencer e vamos clamar a Deus. Você vai ter ainda um final de ano diferente, creio nisso. Vamos unir a fé nessa próxima segunda, tá certo? Agora vamos com o guardião da família, o bispo Sérgio Mota, vai realizar uma oração em seu favor. Graças a Deus, pastor, nós agora vamos falar com Deus como prometemos a todos que nos acompanham. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos o Teu nome. A Tua palavra diz, o Senhor afirmou que aquele que crê em Ti, no seu interior, fluiriam rios de água viva. Meu Deus, essa pessoa tem um vazio, uma tristeza, uma angústia, por causa de uma enfermidade, do desemprego, dos vícios, meu Pai, que assolam o seu lar, a sua família, seu esposo, seus filhos. Estenda, meu Deus, as tuas mãos para alcançar o teu povo e trazer o refrigério à alma. Que em nome de Jesus Cristo bata em retirada toda maldição, toda perturbação, meu Pai, que tem assolado a vida dos teus filhos que nos ouvem agora. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo e você que crê, diga graças a Deus. Beba agora da sua água, seja fortalecido, seja abençoado. Graças a Deus, hoje, terça-feira, é um dia de libertação, um dia que nós fazemos orações para tirar todo o peso, todo o fardo de angústia. Jesus disse, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Seja livre hoje, terça-feira, procura a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa, seja livre de todo o mal. Deus abençoe o senhor, bispo Sérgio Mota, guardião da Sagrada Família e toda a família do Senhor também. E a você, amigo e amiga, que esteve conosco nessa programação, que participou desta oração. Agora, busque a Deus. Segunda, agora esperamos por você na corrente da prosperidade com Deus. Mas hoje, terça, as portas da Universal estão abertas o dia todo. Ali tem um homem de Deus que vai lhe ajudar, lhe orientar, levar você a ter a vida com Deus, conhecer a Deus e ter uma mudança de vida. Procure-nos, estamos à sua disposição. Deus abençoe a todos, obrigado pela audiência, até o próximo encontro.